Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje a palavra do dia se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo por número 2, o versículo de número 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Observe que Paulo ele está instruindo o jovem Timóteo e ele diz para ele que ele venha se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. E nós precisamos entender, às vezes, se criou uma crença em meio aos cristãos, em meio aos filhos de Deus, que quem deve manejar a palavra é apenas aquele que ministra, é apenas aqueles que têm alguma função determinada, ou seja, na igreja, ou seja, em alguma obra missionária. Mas você precisa entender nesta manhã que todo aquele que se torna filho de Deus, ele se torna um ministro, ele se torna um trabalhador no reino de Deus, a qual ele irá administrar as coisas do seu Pai, irá administrar as coisas de Deus. Então, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos conhecer também o nosso Deus. E conhecer não é apenas ouvir falar. Hoje, se você perguntar se alguém crê em Jesus e conhece sobre a sua história, todos irão dizer que conhece e sabe que é aquele que foi até a cruz do Calvário, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós precisamos entender que uma coisa é conhecer a história e uma outra coisa é você conhecer o próprio Cristo Jesus. É você ter intimidade. Ouvir falar de alguém é uma coisa, e ter intimidade com este alguém é completamente diferente. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos chamados a ter uma intimidade e um relacionamento com Ele. Para que nós possamos herdar uma vida eterna com Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos o conhecer e nós precisamos viver de acordo com a sua exigência, porque o reino de Deus existe também as suas exigências, e uma delas é viver de acordo com a palavra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, que você venha estar diante de Deus, se apresentar a Ele como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Nós vamos estar diante de Deus e nós vamos ter que nos apresentar diante dele. E como nós vamos nos apresentar? Observe que certa feita o próprio Deus vai falar para Josué que ele vai agora conduzir aquele povo a qual Moisés estava conduzindo para uma terra prometida. Mas só que Deus dá estratégia para Josué, e ele vai dizer no primeiro livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 7 a seguir, nos diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Observe que Deus está dando a estratégia que Josué deveria fazer: meditar em toda a lei a qual o próprio Deus havia dado a Moisés. Qual é a lei? A própria palavra de Deus, que foi dada através de Moisés. Hoje, todos nós que confessamos a Cristo, que dizemos ser cristão e fazer parte da família de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. O próprio Cristo falou para os discípulos: quem vê a mim, vê a meu Pai, porque eu não estou fazendo nada de mim mesmo, mas tudo o que Ele me ordenou. Então, uma vez que nós falamos que conhecemos a Jesus,
nós devemos seguir a sua palavra e viver a sua palavra. E para que eu e você venhamos ser bem-sucedidos, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos viver esta palavra. Não pense que você irá prosperar e ser bem-sucedido de acordo com a palavra do Senhor, sem que você não venha estudá-la, meditá-la dia e noite, como o Senhor falou para Josué. Então você precisa entender que todos nós somos convocados a viver esta palavra e a manejar bem esta palavra. Porque assim nós seremos bem-sucedidos e nos apresentaremos diante de Deus como obreiros e obreiras aprovados. Ministério significa trabalho. E eu e você, uma vez que falamos que somos filhos de Deus, nós somos convocados também para administrar, para trabalhar no reino de Deus e administrar as coisas do nosso Pai. E nós só iremos fazer isso muito bem se nós manejarmos a palavra do Senhor. Então medita nesta manhã, nessa palavra. Eu e você precisamos a cada dia mergulharmos, alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. E criarmos uma atmosfera onde quer que as pessoas venham chegar, venham sentir a presença do Senhor através da minha e da tua vida. Deus não nos chamou como atores que venham atuar em determinados momentos e fingir ser santo ou santa. Não. Deus nos chamou para todo e em qualquer momento nós venhamos manejar bem esta palavra e viver toda esta palavra. E assim nós nos apresentaremos ao Senhor diante dele como obreiros aprovados. Ei! Cai por terra essa crença de achar que só estuda a palavra aqueles que têm alguma função em uma igreja, que tem algum cargo. Não. Todo aquele que se torna cristão, filho de Deus, precisa mergulhar na palavra do Senhor e viver esta palavra. Amém? Guarda essa palavra no teu coração nesta manhã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.